Olá pessoal, eu sou a Tamires, tudo beleza? Espero que sim! Para o vídeo de hoje, eu e a Keren elaboramos um material bem descomplicado em que nós apresentaremos os temas meiose e gametogênese para você. Vamos começar pela meiose? Nos eucariontes, existem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Na mitose, uma célula dá origem a duas outras com o mesmo número de cromossomos da célula inicial. É o tipo de divisão realizado quando há reprodução assexuada. É importante no crescimento do organismo, na regeneração dos tecidos e renovação. Já na meiose, uma célula dá origem a outras quatro, cada uma com a metade do número de cromossomos da célula inicial. É o processo pelo qual geralmente se formam os gametas, células relacionadas com a reprodução sexuada. Portanto, na meiose, uma célula diploide produz 4 células haploides. Bom, mas o que são esses termos? Dizemos haploide quando os cromossomos de uma célula não estão aos pares, sendo representadas por N. Portanto, para que haja funcionalidade, é preciso duplicá-los ou fundi-los com outra célula haploide. Um exemplo de haploidia são os gametas da espécie humana, que apresentam 23 cromossomos. Após a fecundação do gameta masculino ao gameta feminino, é formada uma célula diploide. Então, diploide são células que apresentam cromossomos aos pares, sendo representados pelo 2N. São capazes de fazer as atividades designadas sem a necessidade de divisão celular, fecundação ou duplicação. Com exceção das células reprodutivas, todas as outras células do nosso corpo, como as neuronais, musculares, ósseas, sanguíneas e afins, são diploides, tendo 46 cromossomos ou 23 pares. Antes de iniciar a meiose em si, no ciclo celular, há um intervalo de tempo bem grande, a intérfase. Ela é dividida em fase G1, fase S e fase G2. Na fase G1, ocorre a síntese de enzimas e crescimento da célula. Na fase S, a duplicação do DNA e fabricação dos centrômeros. E na fase G2, a organização do conteúdo do núcleo e o término do crescimento para iniciar a primeira etapa da meiose 1, a prófase 1. O processo da intérfase é o mais longo do ciclo celular, sendo responsável por cerca de 90% do tempo total, que é relativo a cada espécie. A meiose é dividida em duas etapas que apresentam 4 fases cada uma. A primeira etapa é chamada de meiose 1 ou divisão reducional, pois uma célula diploide é dividida em 2 células haploides, ou seja, o número de cromossomos é dividido por 2. Dentro dessa etapa, há 4 divisões: prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Chamamos de 1 para indicar que elas se referem à primeira etapa da meiose. Como já dito anteriormente, é na intérfase que ocorre a duplicação do material genético. Então, na prófase 1, que é a fase mais marcante da meiose, ocorre uma sequência de 5 eventos. São eles o leptóteno, o zigóteno, o paquíteno, o diplóteno e a diacinese. O leptóteno, onde é iniciado a espiralação cromossômica. No zigóteno, onde começa a atração e o pareamento dos cromossomos. No paquíteno, onde a espiralação é completa, fica visível as 2 cromatídees de cada cromossomo homólogo, que são cromossomos com informação genética semelhantes, um herdado do pai e um herdado da mãe, ocorrendo crossing over. Já o diplóteno, onde surgem as estruturas chamadas de quiasmas, pontos onde ocorreu a combinação gênica entre as cromatídees homólogas e as que mantêm os cromossomos unidos. Já a diacinese é a subfase inicial da separação dos cromossomos, finalizando a fase da prófase 1. Você se lembra que agora há pouco eu citei o termo crossing over? É um nome esquisito, mas o conceito é bem simples.
Crossing over é um fenômeno em que os cromossomos semelhantes homólogos trocam as perninhas. Eles trocam entre si algumas de suas partes, formando cromossomos distintos do original. É importantíssimo para a variabilidade genética de uma espécie, pois possibilita a expressão ou a detenção de novas características de um indivíduo. Após a prófase 1, inicia-se a fase da metáfase 1, onde os cromossomos se enrolam ao máximo e alinham na região mediana da célula, sendo puxadas pelas fibras do fuso, para que na terceira fase da meiose 1 ocorra a anáfase 1. Na anáfase 1, os cromossomos migram para os polos da célula igualmente divididos. Por exemplo, se houver 4 cromossomos, 2 vão para o polo norte e 2 vão para o polo sul da célula. Apesar dessa migração, as cromátides irmãs, cópias idênticas de um cromossomo, permanecem unidas. O que é puxado para cada um dos lados são os cromossomos inteiros, diferente do que ocorre na mitose, onde as cromátides irmãs se separam, continuando com os 4 cromossomos iniciais. Já na meiose, antes tínhamos 4 cromossomos e agora possuímos somente 2 cromossomos, ainda duplicados, ou seja, reduzidos na metade. Finalizando a meiose 1, na telófase 1, há a formação de 2 células filhas haploides e a descondensação dos cromossomos. Antes de iniciar a meiose 2, há um período de intercinese, onde os centrosomos são duplicados. Eles são organelas responsáveis pela organização interna e polaridade da célula. Portanto, ao final da meiose 1, resulta em 2 células haploides. A meiose 2 é um pouco semelhante com a mitose, visto que essa fase é equacional, ou seja, o número de cromossomos não aumenta nem diminui, permanece o mesmo, havendo apenas a formação de mais 2 células. Portanto, na prófase 2, os cromossomos se condensam e a carioteca, parede do núcleo celular, passa a se desorganizar. E na metáfase 2, os cromossomos se enrolam ao máximo e alinham na região mediana da célula, sendo puxados pelas fibras do fuso. Entretanto, na anáfase 2, as cromátides irmãs se separam e cada uma é levada para o polo diferente da célula. Na última etapa, que é a telófase 2, há uma descondensação dos cromossomos e reestruturação das novas células. Então, ao final da meiose 2, temos 4 células haploides. 2 foram resultados da meiose 1 e as outras 2 foram resultados da divisão das primeiras 2 células. Ufa, acabamos! Eu espero que não tenha sido complicado de entender. Resumindo toda essa explicação, a meiose é uma divisão celular que possui 2 estágios. Meiose 1, que é a fase reducional, a meiose 2, que é a fase equacional. Cada um desses estágios possui 4 fases, são elas a prófase, metáfase, anáfase e telófase. O primeiro estágio origina 2 células haploides. E no segundo estágio, cada uma dessas células originadas se divide, totalizando 4 células haploides que serão úteis para a formação de zigotos. E aproveitando que eu estou falando de zigotos, vou contar para você como funciona a gametogênese. Como o próprio termo esclarece, gametogênese é a origem dos gametas. E como vimos agorinha, ela ocorre a partir de meioses. Vou começar explicando a espermatogênese, que é o processo no qual ocorre a formação dos gametas masculinos, ou seja, os espermatozoides. Dentro dos testículos do homem, há espermatogônias, células diploides que são a matéria-prima do gameta masculino. Elas sofrem várias mitoses para multiplicação e também é um momento de crescimento até iniciar as divisões meióticas, a partir dos espermatócitos primários, como conseguimos observar na imagem. Após a meiose 1, são formados espermatócitos secundários, onde os cromossomos já estão pela metade, as cromátides estão duplicadas e a variabilidade genética está garantida.
No final da meiose 2, teremos espermatídeos, onde as cromátides estão divididas e o material genético já é propício para fecundação com o gameta feminino. Porém, apesar das espermatídeas serem haploides, ou seja, representadas pela letra N, elas não apresentam a morfologia necessária para que a fecundação ocorra. O que acontece é o fenômeno da espermatogênese, que dispensa a divisão celular. É como se fosse uma maturação do gameta, em que o flagelo se desenvolve e o núcleo da célula alonga e se condensa, viabilizando a movimentação do gameta e a fusão dele com o ovocito. Pronto! Depois desse processo de espermatogênese, temos o espermatozoide, uma célula capaz de entrar no organismo feminino e interagir com o gameta feminino sem problemas morfológicos e fisiológicos. E, para finalizar, vou explicar também como ocorre a ovulogênese, o processo no qual ocorre a formação do gameta feminino, o ovócito. Muitas pessoas pensam que os gametas femininos são os óvulos, mas não é bem assim. Na verdade, a célula propícia para a fecundação é o ovocito. Vou explicar para você. A matéria-prima dos ovócitos são as ovogônias, 2N, que sofrem mitoses e crescem até iniciar a primeira fase da meiose 1, que é interrompida na vida uterina do bebê. Quando uma menina atinge a maturidade sexual, esses ovócitos parados na prófase 1 completam a meiose 1, gerando duas células, ovócito primário e primeiro corpo polar. Ambas são haploides, como já vimos anteriormente, que ao final de toda a meiose 1 temos duas células com ploidia N. Esse corpo polar citado realiza a meiose 2 para completar o processo, originando dois corpos polares que são posteriormente degenerados. Já o ovócito secundário inicia a meiose 2, mas não completa, é interrompido na metáfase 2, pois para completá-la é necessário que haja fecundação. Portanto, nos períodos férteis, um ovócito é liberado na tuba uterina e espera a fecundação por cerca de 24 horas. Se não for fecundado, ele morre na tuba. Se for fecundado, seu metabolismo é reativado e ele completa a meiose 2, originando um zigoto. Agora, o processo de interação dos gametas, o desenvolvimento do zigoto, ficará para um próximo vídeo mais específico sobre embriologia. Nós esperamos muito que você tenha entendido e que também tenha gostado. Até a próxima, pessoal!